Olá, queridos alunos. Então vamos continuar, né, nossas aulas, apesar das dificuldades, né? Temos que continuar estudando. Então, nós iniciamos, nosso primeiro dia de aula foi um apanhado geral sobre administração, né? Fundamento da administração propriamente dito, né? Falamos sobre vários assuntos dentro da administração. E agora trazendo os temas da apostila, né? Nós temos aqui a aula 1, que eu separei para a gente conversar hoje, que é a história da administração, né? Como surgiu, por que surgiu, né? Em que momento surgiu esse tema administração entre os comerciantes da época do ano de 5000 antes de Cristo, né? Quando são documentados os primeiros problemas práticos do homem. E em busca de soluções, o homem associou-se a outros, por meio de esforços conjuntos, procurava atingir seus objetivos, mas era preciso coordenar esses esforços. Era preciso que alguns ficassem sob o comando de outros. Que é isso? Administrar é isso. Resumindo, administrar, como a gente já viu no nosso primeiro dia de aula, é saber comandar, né? O administrador, ele termina sendo o líder, né? Então, a palavra administrar vem do latim, aqui na apostila está bem claro, não precisamos nos ater, né? E a gente segue com o nosso tema aqui. Os objetivos deles, né, dos comerciantes da época, eram plantar, caçar, cultivar, produzir. Mas aconteceu que, ao criar ovelhas, por exemplo, o criador passou a trocar excedente, né, o excedente, ou seja, o que sobrava, né, de sua produção, por outras mercadorias das quais necessitava, fazendo surgir o primeiro conceito de comércio, o escambo. Então, já dá uma perguntinha bacana aí para nossas avaliações, né? O que significa escambo, né? O primeiro conceito de comércio, como se era denominado, né? Escambo. Assim, se eu criasse gado e precisasse de fumo, ia até o mercado e trocava um determinado número de cabeças por determinado peso de fumo. Então, esse era o comércio da época. Era troca. Não tinha moeda ainda, né? Nessa época. Mas, a fim de que houvesse justiça nessas trocas, organizando, né, e estabelecendo padrões no comércio de mercadorias, surge a moeda. E foi com as moedas que o mundo conheceu o fumo, o óleo de oliva, o sal, o gado, até serem preteridos pelo ouro e a prata, né? Então, com o desenvolvimento dos mercados e o aumento das mercadorias e serviços, o mundo assistiu ao aumento crescente das operações de troca. Carregar prata e ouro ficava difícil, né? Então, surge na Idade Média o papel moeda. Os comerciantes guardavam seus valores com os ouríveis e recebiam um recibo. O resto da história a gente vai continuar vendo e já também conhecemos, que é hoje, né, o dinheiro, né, em si, a moeda que rege aí o mercado, né, e a administração de modo geral, né? Então, aqui só para ressaltar a questão do carregar ouro e prata, né? Recebiam recibos, ourives, são termos, né, que hoje ainda está fazendo parte da nossa vida de administração, de gestão. Ourives, para quem não sabe, é aquela pessoa que trabalha com ouro, né, compra e venda de ouro, né? E, seguindo aqui a nossa apostila, né, aqui logo abaixo explica como era o mercado. Tem aqui uma imagem muito bacana de como que era esse mercado, né? Um mercado era o local onde aconteciam as trocas de mercadorias, que chamamos de comércio. No final da Idade Média, com o avanço desses mercados e a demanda por mercadorias, a especialização no trabalho aumentou. Surgiram os artesãos, considerado a primeira forma de produção industrial, né? Então, reforçando, quem foram, né? Quem foi a primeira forma de produção industrial, né? Qual a forma de trabalhar? Como se chamava, né? Chamavam-os os artesãos, tá? Que produziam os objetos de que a sociedade necessitava, como tecidos, armas, né? E outros, inicialmente em pequenas oficinas. Mas como o trabalho era manual, configuraram-se os aprendizes, os oficiais e os mestres.
Em casa, o artesão realizava todas as etapas da produção. Ele possuía as ferramentas e a matéria-prima. Então, esse artesão fazia essas mercadorias, né, que a sociedade precisava, mas como era manual, demorava muito, eles começaram a ensinar essa arte, né, para outras pessoas que chamamos de aprendizes, oficiais e mestre. Então, mestre eram os artesãos primeiros, né, aqueles que ensinavam, né? E eles possuíam matéria-prima. O que é matéria-prima? É aquele produto que dá origem a outros produtos. A primeira, né? Primeiro, tá? Com a evolução das máquinas e ferramentas, o artesão se viu obrigado a aumentar a produção, mas não tinha mais capacidade para se dedicar à busca de matéria-prima, ferramentas e mão de obra. Assim, o comerciante passou a contratar o artesão. Artesãos e aprendizes saíram de suas casas, perderam o controle do processo produtivo e do lucro e foram para aquilo que se configurou como fábrica, local onde se transforma matéria-prima em produto destinado ao consumo. Né? Vocês entenderam aí, então, o que aconteceu nessa época? Né? Muito interessante. Né? O comerciante passou a contratar o artesão. E os artesãos e os aprendizes começaram a sair de suas casas. E aí, com isso, perderam o controle de tudo que faziam, né? Do lucro, né? E aí, em meados do século XVIII, o mundo deixa a manufatura e adota a maquinofatura. O que é isso? Né? Quando máquinas vão multiplicar o rendimento do trabalho e da produção. Né? Manufatura é aquilo que é feito com as mãos. Maquinofatura é o que é feito através de máquinas. Né? Então, foi em meados do século XVIII que teve essa mudança da questão do artesão, né, para adotar o uso de máquinas. Né? Deixa de fazer o trabalho manual e começa, sim, o trabalho com máquinas. Né? E aí, esse processo vai acarretar profundas transformações na questão do comércio, tanto econômica quanto sociais. Surgem duas classes sociais nesse período. O empresário, que era o proprietário do capital, que possuía as máquinas, que possuía a matéria-prima, os bens produzidos, né? Assim, o trabalhador ou proletariado, que era a força de trabalho. Então, duas classes sociais, o empresário e o proletariado. Assim, o trabalhador passa a realizar uma função abaixo do comando do empresário. E o empresário passa a administrar essa força de trabalho e o capital. Então, começa-se daí surgir a figura do administrador. Ok? Podemos perceber, então, que os problemas aqui são os mesmos de 5.000 anos atrás, antes de Cristo. Claro que em maiores proporções, mas imagine um grande galpão onde um dono coloca dezenas de artesãos e aprendizes para operarem numa máquina. Isso foi muito complicado durante décadas. Era preciso organizar e coordenar tantas atividades novas. As fábricas conviviam com o desperdício, com perdas, com dura jornada de trabalho, falta de organização e entre outros problemas. Que é o que a gente vê hoje, né, meninos e meninas, né? Tá aqui, tá falando, né? Então, até hoje, o que se viu durante décadas, né, passadas, se vê ainda, né, nos dias de hoje. Então, se era preciso organizar e coordenar naquela época, imagina hoje, né? Então, por isso é importante a figura do administrador. Por isso é importante terem pessoas como vocês estudando, querendo ser administrador, para solucionar vários problemas que hoje as empresas enfrentam, que basicamente são os problemas de antigamente, né? É o empresário, é o dono que contrata a mão de obra e muitas vezes essa mão de obra ela não é bem cuidada por eles, com jornada de trabalho desumanas, né? Remuneração pequena, né? Então, a figura do administrador nesse momento é importantíssima. Então, para solucionar esses problemas, vai nascer a ciência da administração. Mas isso é história para as próximas aulas, como diz aqui no nosso texto, tá bom? Então, aqui o resumo diz, bem bacana, né? Nessa aula, fizemos uma pequena viagem pela história. Vimos que administrar é uma ação antiga, mas que só vai ganhar força a partir do século XVIII, quando o mundo deixa a manufatura e adota a maquinofatura, né? Então, tem uma atividadezinha aqui logo abaixo.
Faça uma pesquisa sobre as palavras manufatura e maquinofatura. Identifique em seu município produtos que ainda são resultado da manufatura e suas razões, ok? Então, faça um texto, né, de 20 a 30 linhas, tá bom? Respondendo, fazendo essa pesquisa e envie no meu e-mail, por gentileza, tá? O e-mail é ana, com 2 N's, .tocantins@gmail.com, ok? Envie até quinta-feira, por gentileza, para que eu possa avaliar e já começar a distribuir pontos, né, para depois aí somar a nossa avaliação final, ok? Um abraço em todos e bom aprendizado!